Carlos Terra, seja bem-vindo, Carlos. Grande Harrison Dias. Você é campeão, Harrison. Que bom lhe ver aqui, Harrison. Camarão da Fazenda. Agora... Obrigado, Carlos, por sempre nos prestigiar. O Átila também, campeão. Harrison. Agora, ok. Retomando. Pronto. A gente estava falando da rotina, né? Pronto, a nossa rotina, né? Que bom que deu certo a gente retomar e tá todo mundo voltando. Eu acho que o pessoal tá gostando e tá fazendo sentido e tá sendo prático, né? Acho que é importante também a gente ser prático nesse momento. É verdade. A rotina, ela é muito importante, né? Porque a rotina, ela organiza a nossa produtividade. Então, você manter horários de café da manhã, almoço, jantar, lanche, o corpo entende que esses intervalos, né? Eles são importantes, né, para as refeições e que depois desses momentos é momento de produtividade, né? Então, não ficar solto aí, não, vou acordar tarde, aí eu vou entrar pela madrugada trabalhando. Tem uma grande chance de você ser menos produtivo, né? Porque você perde aí o controle de rotina, de horários, de refeição, de tudo isso. Então, isso não é interessante, a não ser que você já tivesse um funcionamento, uma organização assim. Então, manter esses horários, eles são muito importantes, né? Quem consegue manter uma atividade física, acompanhando pelo YouTube ou pelos seus, quem segue aí o seu personal trainer que está fazendo aula online, hoje eles estão fazendo todo tipo de coisa, ou quem conseguiu comprar uma esteira, né? Nem que seja parcelado de 10 vezes sem juros, mas conseguiu adquirir para poder estar se movimentando é muito importante. O movimento, o exercício físico, ele também é um excelente estimulador do cérebro. Ele estimula muito o cérebro, né? Em localidades, em locais desse cérebro que a gente muitas vezes não consegue estimular. E estando em casa, nós, além de estarmos sedentários por não fazer atividade física, nós andamos muito pouco, né? A gente vai do quarto para a cozinha, depois você vai passear na varanda e volta para passear no quarto. Quer dizer, a quantidade de passadas, vamos dizer assim, que a gente dá é muito pouca, porque a gente não tem que pegar um elevador, não tem que estacionar um carro. A gente anda muito pouco. Isso pode interferir até no funcionamento do intestino de muita gente que tem intestino preso, né? Quer dizer, então o exercício físico aí vem como um mecanismo de enfrentamento até mesmo aí do corpo, né? Que vai sofrer, tá sofrendo com esse momento de pandemia. Quem tem dores crônicas, né? Fibromialgia, quem tem dores de lombar, cervical, que tá muito mais tempo aí sentado, muito mais tempo aí numa postura que não é interessante, aí eu falo até de mim, eu tenho uma hérnia na lombar, quer dizer, a gente vai sofrer mais com isso se a gente não der um jeito e se virar, se adaptar. Então, esses momentos precisam ser mantidos como eles já existiam antes. Claro que se você tomava café da manhã às 7 horas da manhã e hoje você toma às 7h30, a gente tem essa flexibilidade, obviamente. Mas manter mais ou menos dentro daquilo que a gente conhece como saudável, como esperado, é extremamente indicado. Certo. Doutora Liane, chegou uma pergunta aqui, exatamente uma pergunta que eu já estava pronto para perguntar e coincidentemente, a Reni Nogueira, ela mandou aqui uma pergunta que é exatamente o que eu iria... Né? Nesse período de pandemia, tem um bombardeio de notícias ruins. Né? De não sei quantos mortos, quantos não sei o quê, quantos infectados, está faltando leitos, não sei o quê, então... Vão enterrar no saco, não sei o quê. Assim, para quem gosta de notícia ruim, é um cardápio cheio. Então, eu quero lhe perguntar uma coisa. Nesse período de isolamento, no início, eu estava ligado muito na televisão, assistindo coronavírus, e teve um certo dia que estava me dando uma dor de cabeça, que eu não sou de ficar tomando Tilenol por causa da dor de cabeça, não. Não costumo ter dor de cabeça. Assim, aí eu fiquei tomando Tilenol e aí eu disse, rapaz, tem uma coisa errada. Aí eu comecei a desligar a televisão, aí a minha dor de cabeça sumiu, doutora. Sumiu.
Então, o que acontece, né? Muitos pacientes estão piorando e até desenvolvendo síndrome do pânico, Rodrigo. Isso aí talvez fosse um primeiro alerta para você de que as coisas não estavam, você não estava recebendo essas notícias muito bem, né? Nós estamos sim sendo bombardeadas porque o assunto do momento é como as pessoas vão conseguir audiência, né? Que é o que a mídia quer, é a audiência, né? Nos seus programas. Então, quem tiver a notícia mais quentinha, né? Quem tiver a notícia com mais detalhes, vai ter mais audiência, né? E aí isso aí é a lei do mercado, né? Lei da oferta e da procura, a gente sabe disso. E aí vale até comentar, né? Se a gente for pensar, algumas semanas a gente estava tendo todos os dias o quê? Um diário da saúde, que horas? 5h30 da tarde, na hora da depressão, assim, que a gente chama, é uma hora infortuita para muita gente. Às 5h30 da tarde, um diário da saúde, no passado, ao vivo, todo mundo ligava, né? Eu tô falando do próprio ministro da Saúde, Mandetta, né? Que a gente estava ligado nisso todo dia, né? Assim, por mais que a gente sentisse confiança nele, era bom assistir, nunca vinha notícia boa, era sempre notícia para deixar a gente angustiado e para dar manutenção à nossa angústia, né? Para tornar essa angústia maior, entendeu? Então, se a gente for até avaliar de alguma forma, é bom que esses diários de saúde aí, do próprio governo oficial, não sejam diários, porque isso não faz bem para a população, porque as pessoas não sabem como lidar com isso. Então, como lidar com essa enxurrada, esse batalhão aí de notícias ruins que a gente vê? Eu oriento que você escolha um canal que você quer receber notícia. E quando eu tô falando canal, não precisa ser canal de televisão. Pode ser um canal, pode ser sei lá, o site de algum jornal que você goste, pode ser um site de noticiário que você goste, que você confia, que você sabe que é atualizado e que você sabe que acessando aquilo ali você vai ter notícia. Porque basta a notícia, ela se espalha rápido e todo mundo, todas as mídias têm acesso à notícia. Então é muito improvável que, se você não assistir um jornal de um outro canal, não ler as notícias de um outro canal, você não vai ficar atualizado. A ideia é ficar atualizado, não é ficar apavorado. A ideia é sair fortalecido, não é sair enfraquecido e nem falido, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com a nossa ansiedade de saber o que está acontecendo no mundo todo, o que está se movimentando no mundo todo, mas ao mesmo tempo saber o que é que realmente eu preciso saber em termos do isolamento social. O que é que eu estou precisando saber mesmo quanto a essa história do isolamento social, quanto a essa coisa do Covid se espalhando? Eu preciso mesmo saber que hoje morreram tantos mais do que ontem, né? Eu preciso estar acompanhando esses números, assim. O que isso está produzindo para mim na minha vida, né? Está me fazendo o quê? Não sei, isso não está trazendo tantos benefícios para a maioria das pessoas ficar divulgando esses números. Então, muito cuidado, né, assim, nesse momento. Então, é momento de se perguntar, né, por que eu tô com essa dor de cabeça? Eu não estava com isso antes. Vou fazer um teste, vou desligar aqui. Então, não assistir essas notícias perto do horário de dormir, porque isso fica. E a gente vai dormir com aquela angústia acordada. A ansiedade, ela fica acordada. A ansiedade, ela não dorme. Então, você vai ter um sono de má qualidade, sim, tá? Então, preferencialmente, não assista à noite. Assista durante o dia, onde dá tempo de você fazer outras atividades. Por exemplo, conversar com o filho, ter uma reunião de trabalho, e esquecer um pouco mais e não estar tão em contato com aquelas notícias. A colega que comentou, né? Vem também o site de boas notícias, sites confiáveis de notícias, né? A gente está vendo aí também a enxurrada de fake news, enxurrada de gente querendo deixar a gente apavorado. Então, escolha um lugar que você vai ter acesso às notícias. Se avalie para saber com que frequência você precisa, né, ter aquelas notícias. Veja como essas notícias têm te afetado e o que elas têm te agregado, certo? Não assista essas notícias à noite, preferencialmente assista durante o dia. Não assista deitado já de pijama, de camisola para ir dormir. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Certo. Doutora Liane, chegou aqui uma pergunta da advogada, doutora Márcia Lima. A doutora Márcia pergunta, doutora Liane, é normal que tenhamos sonhos
diferentes em épocas como essa? É normal e é esperado. Anormal era se não tivesse, né? Estamos todos convivendo com algo que parece uma guerra, parece um momento de guerra. Então, isso mostra o quanto que essa ansiedade e tudo que a gente está absorvendo do dia a dia, ela está indo embora quando a gente vai dormir, né? Isso não vai embora, isso fica dentro de nós, produzindo memórias. Quando nós dormimos, é o momento onde as memórias são sedimentadas. É o momento onde o hipocampo vai trabalhar, né? As fases do sono, em cada fase do sono, nós temos 5 fases do sono. Cada uma das fases do sono, ela tem uma função diferente. Uma delas é de sedimentar as memórias. Então, se você acabou de assistir notícia e vai dormir, a probabilidade de você sedimentar cada vez mais memórias é maior. Um aspecto até interessante, Rodrigo, sabia que as pessoas que estudam línguas estrangeiras perto do horário de dormir, então se você faz curso de línguas, à noite você volta para casa e vai logo dormir, você aprende mais do que se você faz ao longo do dia? Sabe por quê? Porque você tem maior probabilidade de guardar aquilo que você acabou de escutar e porque você tem menos contato com a língua nativa. Então, se a gente vê essa pesquisa, a gente pode também pensar naquilo que a gente está absorvendo aí, né? Desse contexto, dessas notícias, do que a gente está lendo, certo? Certo, doutora. Doutora, um abraço aí para todos aí da VEM também, realmente uma grande revista, eu sempre acompanho as notícias. As pessoas, os pais, né, que estão com as crianças dentro de casa, qual a orientação, né, como tem que ter muita criatividade, né, para suprir a energia dessas crianças, hein, doutora? Começa, primeiro de tudo, no explicar por que não pode sair, né? Porque elas querem sair, elas pedem para ir para o shopping, né? Meu filho diz, mamãe, eu quero ir para a escola, né? Quer dizer, eles estão sentindo falta até da escola. Então, primeiro de tudo, a gente começa a falar aí do que está acontecendo nesse momento. Uma explicação muito simples pode ser dada no sentido de, filhinho, olha, se a gente respirar lá fora tem um bichinho, que esse bichinho, quando a gente respira, ele pode entrar dentro da gente, quando a gente toca nas coisas, pode entrar. Então, a gente fica aqui dentro, porque aqui dentro é mais protegido. Então, tem que ter todo um jeitinho para explicar. Não adianta esconder. Não adianta esconder. Criança já pega, já entende que tem alguma coisa acontecendo. E eles vão escutar você falando com seu esposo, falando com a tia no telefone, vão escutar a televisão ligada, eles vão escutar, eles vão pegar. Não minta para o seu filho. Mas fale de uma forma, né, lúdica, de uma forma possível de ser compreendida por ele, né? E do que ele tem que ter em termos de responsabilidade. Então, aí, já tem gente fazendo máscara com temas infantis, né, para tornar a coisa mais leve, lavar bastante as mãos, todo esse cuidado aí com essas crianças precisa ser tido com uma forma de responsabilidade que as crianças estão tendo consigo. Isso aí é um ponto, né? Não esconder dos filhos e falar também de uma forma leve, não apavore seus filhos. As crianças, elas reagem de diferentes maneiras a ter que ficar em casa, né? Isso aqui está extremamente revoltada. Tem criança que está extremamente carente, né? Tem criança que fica muito sensível. Então, cada uma vai reagir do seu jeitinho específico. E também na questão do tempo que elas têm, tanto tempo, né, em casa, e o que fazer com esse excesso de tempo que elas têm em casa. Só que a gente vê dica de atividade, né? Muita gente dando dica de atividade, imprima isso, faça com seu filho. Eu olho muitas, né? E eu vejo, assim, que muita gente tá meio sem noção, porque faz dica de atividade dizendo assim, pegue um arame e uma cola de isopor e um não sei o quê. Você tem cola de isopor em casa, Rodrigo? Não. Não, ninguém tem cola de isopor em casa. Arame para poder construir. Ninguém tem esse tipo de coisa em casa. As pessoas estão um pouco sem noção, dando um tipo de indicação de coisa para fazer com as crianças, de brincadeira, de arte e tudo mais, que são completamente sem noção. A gente tem que pensar que existem coisas no dia a dia que as crianças podem e devem ajudar. Por exemplo, a criança pode ajudar a lavar a louça. Liane lavar a louça é uma criança de 3 anos. Pode botar um banquinho e ajudar a lavar. Tupperware, potinho, garfo, colher.
Por que não? Ela pode ajudar. A criança, ela quer ser produtiva, ela quer participar. Doutora Liane, a Miriam está dizendo que a Louise está fazendo cookies lá na casa dela. Aí é uma boa, né? Fazer cookies sim, isso mesmo. Assim, a gente, nas atividades, hoje a gente tem aí muita gente que está disponibilizando, as lojas estão fazendo delivery desses gessinhos, salão, né? Essas casas de papelaria. Mas a gente tem que pensar também que tem gente que não está afim de gastar, porque se viu aí o seu financeiro diminuído, cortado, entendeu? E que não tem realmente condições. Então, existem as coisas em casa, precisam ser remanejadas, as próprias atividades de vida diária. Então, eles ajudarem aí não lavar a louça, por mais que ele não faça direito, porque ele não saiba, você pode perfeitamente usar esse tempo de excesso para ajudar ele a aprender. Tá? Então tem muita coisa em casa que ele ajudar. É arrumar uma gaveta, é pegar as roupas para poder botar na lavanderia, botar na máquina de lavar, é aprender a estender essas roupas. Isso criança pequena pode ajudar. Pode ajudar a dobrar as meias, a dobrar as cuecas, a dobrar os shorts, arrumar a cama, limpar a geladeira, isso mesmo. Quer dizer, não precisa necessariamente ser atividade lúdica de brinquedo que a criança vai se divertir. A criança se diverte com tudo que ela faz. A criança saudável se diverte e aprende em tudo que ela faz. Se você tem tempo disponível e você quer se dedicar um pouco mais, existem muitas atividades que podem ser feitas em casas com coisas simples. Durex, papel, aquela brincadeira antiga que a gente brincava nos aniversários quando não tinha esse monte de equipe de animação. Andar com a colher e o limão em cima. Quem nunca fez competição disso? Nossa, ó. Tem pão. Quem não tem uma colher e um limão, né, para fazer esse tipo de brincadeira de campeonato? Quer dizer, existem muitas brincadeiras antigas. A própria amarelinha faz de durex no chão. Quer dizer, tudo isso a gente precisa retomar, né, para a gente revisitar. O que acontece muitas vezes, Rodrigo, é que as pessoas não têm paciência para lidar. Diga. Doutora Liane, eu quero pedir licença aqui, doutora Liane. Acabou de entrar aqui na live um grande ídolo do esporte brasileiro chamado Lars Grael. Acabou de entrar aqui na live, tá? Eu sou fã desse cara aí, esse cara já esteve numa live com a gente. A história dele é fantástica. Eu quero mandar um abraço para ele, eu sou fã dele. Um grande abraço, obrigado, Lars Grael. Você é campeão demais. Bem-vindo, né? Bem-vindo e aproveita o conteúdo, né? Que a gente está aqui discutindo e você está aí dando... tá acompanhando o Rodrigo e eu fico grata também de você assistir, né? Nesse momento, né, Rodrigo, é esse momento que a gente vai ter que afastar um pouco o sofá, né, pro lado, para ganhar espaço, para fazer atividades, para fazer pula-corda, né, para fazer uma série de coisas que a gente não estava programando fazer, né, mas que então a casa vai ter que ganhar um novo arranjo, né, tudo isso vai ter que ganhar aí uma nova cara para que a gente consiga se adaptar. Isso requer, de novo, uma adaptação dos pais, uma disponibilidade dos pais para estar atento a tudo isso, né? Uma disponibilidade para ver onde a criança pode ajudar, para deixar ela ajudando, porque a mãe lavando louça é muito mais rápido, mas não está sobrando tempo? Então, usa esse tempo que está sobrando para a criança poder fazer, né? Não tem problema nenhum. Eu vi recentemente uma psicóloga falando que não se preocupe com o seu filho usando mais tempo de tela durante a quarentena. Olha, se você faz isso... olha, estou te dando a minha experiência própria, né? Eu tenho filho, os filhos dos meus pacientes, né? Quando os pais estão apropriados do momento, estão adaptados, né? Isso não vai acontecer, isso não tem acontecido, entendeu? A quarentena não precisa ser esse momento onde você vai quebrar uma rotina que você vem construindo ao longo de anos com seu filho, que é ele não usar tablet excessivamente, não usar telas excessivamente, entendeu? Então isso requer muito mais uma adaptação dos pais, né? E um olhar cauteloso desses pais com as metas diárias, né? E com o planejamento e a organização. Doutora Liane, chegou uma pergunta aqui do Átila Peixoto. O Átila está dizendo aqui que nesse período de isolamento são muitas coisas que eles estão fazendo lá na casa dele.
e ele está dizendo que acaba a convivência dele com a esposa está sendo prejudicada. Não está sendo fácil por tanta coisa que eles estão acumulando e está interferindo na vida do casal, segundo ele aí. Uhum. E era estranho se não interferisse, Átila. Bem-vinda à realidade de 99% dos casais, né? Era muito estranho se não fosse assim. Parabéns, né, por compartilhar com a gente e vir aqui, né, conversar sobre essa dificuldade. O que acontece, né? Você está convivendo 24 horas do dia com a sua esposa, você não está muito acostumada a conviver 24 horas do dia com a sua esposa, 7 dias na semana, por pelo menos 50 dias direto, a não ser quando você está de férias, viajando, que aí é outro contexto, e aí você, enfim, está em outra situação. Você está aí sendo obrigado a trabalhar com a sua esposa dentro de casa, você está sendo obrigado a estudar com a sua esposa dentro de casa, e ela a mesma coisa, tendo que trabalhar, estudar, ter um pouco de diversão, lazer com a esposa dentro de casa. Você, às vezes, quer um momento assim de intimidade, de isolamento, sabe? De ficar sozinho. Em casa não tem isso, né? Quando a gente está em casa em isolamento social, com o filho, com o marido, com mãe, né? Com quem mora mais num caso assim maior, não tem isso. Você não tem um momento assim de 5 minutos de ficar sozinho, sabe? Você não tem. Você não encontra, a não ser que você olhe e diga, olha, agora eu quero ficar sozinho por 1 hora, me deixa em paz e fechar a porta. Mas se não for assim, você não tem. Então antes você tinha, porque às vezes sua esposa ia na academia, ou então ela ainda não tinha chegado do trabalho, então você conseguia ficar lá com a perna pra cima um pouco, vendo o seu futebol de boa, né? Quer dizer, então hoje todas as relações, a sua relação, né? As relações de homem e mulher, mulher e homem estão precisando mudar, né? Elas estão passando por um momento de adaptação também, né? E muitas provas virão aí para saber se esse casal, como é que esse casal consegue se articular, né? No diálogo dos problemas que estão aparecendo do dia a dia. Eu não tô afim de almoçar agora, ou eu tô afim de almoçar mais tarde, ela vai dizer que vai almoçar agora, porque vai ter uma call mais tarde, mas eu queria que você almoçasse comigo. Às vezes é um tema simples, às vezes é assim, o cara não gosta, a mulher não gosta que o cara meteu a faca suja dentro do requeijão, entendeu? Assim, são coisas muito simples que nesse momento aí de isolamento social nós vamos ver de problemas entre os casais que são esperados, né? Mas que precisam ser manejados com muita conversa, com muita comunicação, né? Com muita disponibilidade para adaptação, certo? Para um novo organização, com flexibilidade cognitiva. Então, flexibilidade é pensar em várias formas diferentes de resolver o problema, né? De resolver o problema de comunicação ou de organização que você tem com ela ou que ela tem com você. Então, esse momento de pandemia é um momento para a gente deixar, né, os nossos padrões para trás. Eu fazia sempre assim, pois você fazia, foi ontem. Hoje é outro dia, certo? Então, a gente saber que se a gente está em constante mudança, se a gente não esperou por esse momento de pandemia, é porque nós estamos em constante mudança. Então, você vai ter que se abrir para o novo. É isso, está forçando a entrada do novo. Está forçando a entrada de uma nova rotina. Está forçando a entrada de você fazer uma coisa diferente que você não fazia antes. Está forçando a entrada de você fazer do jeito dela ou ela fazer do seu jeito. Vocês vão ter que ter essa disponibilidade. Senão, infelizmente, o afinamento entre o casal não aparece. É isso aí. Doutora Liane, nesse período, né, assim, muitas pessoas estão engajadas em ações solidárias, né? Sim. E isso, para a mente, faz muito bem, não é, doutora? Faz muito bem, né? A gente tem até uma ciência, né, assim, que ela vai falar da neuroteologismo, né? Assim, que é o importante do que como que a oração, como que a gratidão, como que uma vida espiritual, ela acontece no cérebro, né? Então, os pesquisadores, eles já sabem que quando você reza, quando você ora, quando você está em conexão com Deus, quando você faz um louvor, você ativa áreas do seu cérebro que você não estava ativando antes, né? E que essas áreas são muito importantes para o seu cérebro. E elas produzem, né, sentimentos de bem-estar, sentimentos de gratidão, sentimentos de contentamento, né? Sentimentos de satisfação. Então, essa ação social,
social, né? Muitas vezes é motiva por esse sentido de vida, né? Que é espiritual, por um sentido de vida aí, de sua missão no mundo, né? Então, esses movimentos aí, então, de ação social, de caridade, de ação solidária, vai estimular essas regiões do seu cérebro, né? Que estão relacionadas com o bem-estar, que estão relacionadas com a satisfação, com a gratidão, com a sua conexão com o universo, sua conexão com o outro, né? Ele te permite olhar para o outro, ter a capacidade da empatia, né? E tudo isso, ele tem comprovações científicas que são importantes. Então, são extremamente benéficas essas iniciativas, né? E que é importante que existam, porque a gente está precisando, quer seja de máscara, quer seja de sabonete, ou que seja em valores para serem doados, mas todos eles produzem um efeito. Esse efeito é produzido quando você se engaja a chamar as pessoas para se engajarem, a estar fazendo a contagem de tudo isso, estar contactando os familiares, né, ou a instituição que vai receber, fazendo esse movimento, né? Quando a gente doa, também tem essa sensação importante, mas mais do que isso, é importante o engajamento, né? Certo. Doutora Eliane, a advogada, doutora Márcia Lima, ela está dizendo que exatamente o que foi conversado aqui sobre essa maior convivência do casal, ela está dizendo que está recebendo vários pedidos de divórcio lá por conta do esgotamento emocional dessa maior convivência. Eu acredito sim, viu? E eu acredito que, assim, muitos casais têm chegado a esse ponto e eu acho que muitos casais vão sim se desfazer nesse momento de isolamento social, né? Felizmente, né? Porque muitos casais realmente não têm um afinamento, o que ficou só mais evidente durante esse momento de isolamento social e que não existe mais encontro nenhum entre casal, né? O divórcio, ele vem quando não existe mais encontro nenhum entre esses dois que só viviam juntos, né? Não existe encontro dentro de uma mesma casa. Então, mas eu acho que precisa de calma também, né? Deve estar tendo também um aumento de muita gente que toma decisões no calor do momento, né? Que é esse esgotamento aí de isolamento social. Esse calor desse momento, a gente não toma decisões em momentos de crise. Não se toma decisões nenhuma em momento de crise. Nem no financeiro, nem no emocional, para nada. A gente não toma decisões em momento de crise, porque momento de crise é um momento onde nós estamos muito mais vulneráveis emocionalmente, desorganizados, socialmente. São momentos de crise, existem para a gente pensar nesses momentos, para a gente passar por eles. E os momentos de crise passam e a gente toma decisões depois dos momentos de crise. Então, acho que essa é uma orientação que ela precisa dar, né, para os casais, para as famílias que estão procurando o divórcio, para eles se prepararem, talvez, para o divórcio, depois que essa crise passar, né? Por mais que se faça, que haja o divórcio, a família precisa minimamente se encontrar, né, quando tem filhos, para serem pais dessa criança, né? Então, precisa existir uma convivência saudável. A crise vai precisar passar. Quer eles fiquem juntos, quer eles não fiquem juntos, porque podem existir outras coisas em comum, como os filhos. Então, a crise precisa passar para que depois, né, eles possam tomar uma decisão mais sensata em benefício dos filhos e deles mesmos. Doutora Eliane, eu acho que o grande problema desse momento que nós estamos vivendo é a incerteza, sabe? É a incerteza, sabe, assim, ninguém tem previsão, ninguém... Então, assim, isso psicologicamente, né, para a mente, esse tem sido um grande problema para as pessoas. Essa imprevisibilidade, né? Como a gente começou a live falando sobre ela. Nossos planos, nossos sentidos, nossos planejamentos, tudo isso foi interrompido bruscamente. Todo mundo parou no meio do caminho, né? Ninguém se preparou para o isolamento social.
E a gente vem a cada semana convivendo com o isolamento social na expectativa de que o isolamento social acabe, né? E tentando lidar um dia de cada vez. Como eu te falei, muitas pessoas podem se desesperar nesse momento, né? Porque sabe que o pós, né? Esse pós aí, isolamento social, que vai vir de uma forma muito lenta, né? Pode trazer ainda mais angústia para as pessoas, de não conseguir executar um plano, que você, né, tem uma meta para alcançar, que você não vai conseguir executar no mesmo tempo, da mesma forma, do jeito que você tinha pensado. Então, vem aí o desespero, vem aí o momento de se descabelar, vem aí o momento de ficar mesmo de luto, né, com aquele plano que não vai poder ser realizado daquela forma. É um momento de luto mesmo, né, assim, e que todo mundo está sendo forçado a viver ele, todo mundo, né. A boa notícia é essa, né, assim, todo mundo, a não ser algumas influencers, né, que fazem festinha na casa delas. Desculpa a ironia, mas é porque não tem como, todo mundo não está passando por essa, né? Então, eu acho que quando a gente vê que um problema não é só nosso, isso nos conforta um pouco, né? Isso nos dá uma sensação de, bom, eu tô sentindo isso, provavelmente muita gente também tá sentindo isso, né? E o que eu tenho trabalhado com os meus pacientes é assim, como é ter que fazer plano só pro hoje, né? Para o amanhã e para essa semana, né? Tão recortado. Apesar do brasileiro não ser como o americano, né? O americano, quando você pergunta para ele assim, quanto você ganha? Ele fala quanto ele ganha por ano. O americano não responde quanto ele ganha por mês. O brasileiro responde quanto ele ganha por mês. Né? Então, apesar do brasileiro ainda não ser como o americano, que faz plano assim, mensal de próximo ano, 3 anos, 5 anos, mas nós somos movidos a planos ao longo, né, do nosso ano. O que eu vou fazer lá para novembro, o que eu vou fazer em julho, quer dizer, o que estariam fazendo agora entrando em maio, né? Então, é angustiante fazer o plano para o hoje, para o amanhã e para essa semana, sim. Com certeza. Doutora Liane Bastos, nós estamos entrando agora na reta final aqui da live, né? Já passamos aí 1 hora. Então, assim, eu queria que a senhora desse umas considerações finais. Qual a mensagem que a senhora poderia deixar aqui para todos nós? Vamos lá. Esse tema é muito importante, né? Eu lhe parabenizo, né, de estar abordando ele aqui no seu canal para tantas pessoas. E a gente precisa lidar com ele de uma forma prática e objetiva, certo? Então, algumas coisas que nós conversamos aqui, né, que é manter suas rotinas do dia, então café da manhã, almoço e jantar, sabendo que entre café da manhã e almoço e jantar, você tem um momento de produtividade. Para que você tenha produtividade, você precisa estar pensando, né, no seu dia um pouco de antecedência. Então, faça um planejamento no máximo daquela semana. Faça uma definição das metas. Então, hoje eu vou terminar aquele capítulo daquele livro que eu queria terminar de estudar. Faça metas pequenininhas para o dia mesmo. Meta para amanhã e meta para tarde. Para depois você conseguir estender isso para uma meta semanal. Estabeleça formas de se organizar e se planejar, né? Para você saber como lidar com as possibilidades de imprevistos, de filho, de marido. Você vai ter que fazer planejamento para os filhos e para o marido também. E você vai ter que pegar a sua meta e o seu planejamento e organização e sentar com eles também. Não adianta ficar só para você. Senta com eles e compartilha. Tô pensando em fazer assim, assim, assim hoje. Você me ajuda aonde? Eu te ajudo aonde? Como é que fica? Deixa eu reorganizar. Deu certo isso? Gasta meia horinha, 40 minutos com isso. Assim que acordar, que vai ser muito importante para o seu dia. Lembra que você não está passando por isso sozinha, é você e o mundo todo, tá? Nós estamos todos juntos nisso. Não foram só os seus planos que foram interrompidos, foram um plano de todo mundo. Você tem direito de ficar triste, não tem problema. Você tem direito de ficar deprê de vez em quando. Você tem direito de ficar triste porque aquela viagem que você ia fazer não deu certo, ou aquele contrato que você ia fechar não fechou. Você tem direito de ficar triste, né? Você deu direito de ficar triste. Não é por isso que você vai em depressão e tudo mais.
Mas use essa tristeza, né? Repense essa tristeza, assim, olhe para essa tristeza e veja o que mais está te abalando nisso aí, o que é que você pode reformular para você sair dessa tristeza. Tente repensar as possibilidades, né, desse plano, dessa meta, desse contrato, enfim. O Leandro Carnal, ele é muito sábio quando ele diz assim, né, que quem vai sair bem, né, de tudo isso é quem tem capacidade de adaptação, né, e resiliência. Ele deu umas entrevistas falando sobre isso, né, e essa adaptação é justamente nesses momentos aí. O contrato não deu certo, a viagem foi por água abaixo, a bolsa de valores também, e por aí vai. Então, nesse momento, adaptação ao momento, né, e resiliência, que tá lá, né? Então, esticando a corda e a corda não quebra, né? A resiliência na física é esticar a corda e a corda não quebra. Então, esticando a corda não quebra, porque você tem um mecanismo de enfrentamento saudável. Tenha mecanismos de enfrentamento saudáveis, né? Busque quais são as lives que vai ter no final de semana, para você já começar a programar seu final de semana, já pensar, comprar aquele vinhozinho que você gosta, para você se programar também como você fazia antigamente, né? Comprar umas coxinhas, enfim. Pense também nessa programação social, ela é importante para você já começar a se planejar. A gente não fazia isso antes, né? Assim, eu vou para tal lugar, vou para tal barzinho, vai ser aniversário da fulana, já não se programava, faça isso também. Começar a ver que essa tristeza não vai embora, né? Que essa tristeza não vai embora, né? Essa coisa do deprimido não vai embora. Você não está conseguindo sair da cama, né? Para trabalhar, nem para comer uma refeição. Tudo isso está te pegando muito. Procura ajuda. Né? Hoje a gente tem teleatendimento, a gente faz atendimento por videoconferência, e isso está regulamentado por todos os conselhos de psicólogo, de psiquiatria, né? Procura alguém para conversar, né? Não existe preconceito quanto a isso, tudo isso já foi por água abaixo, de que quem faz psicólogo é doido, não é mais assim. Vamos parar com esse pensamento antigo e ultrapassado, né? Isso não existe mais. Todos nós, em algum momento, podemos precisar de uma assistência psicológica, e isso não é vergonha para ninguém, né? E eu te digo que quanto mais rápido você procurar, melhor, né? A gente cai, mas a gente também levanta, né? O bom é isso, né? Que a gente cai, mas a gente levanta, né? A gente tem adaptação, tem resiliência para poder se levantar de tudo isso. Então, fica aí minha mensagem para vocês. Eu também estou disponível. Vocês podem entrar aí no meu perfil, falar comigo. Eu sou super disponível. Fala comigo por direct, fala comigo por mensagem também. Eu vou ficar super feliz. E tem outras programações também de live. Quinta-feira eu vou fazer uma live sobre o problema da desatenção. E eu convido vocês, né? O problema da desatenção, que muita gente está tendo mais problema com a atenção nesse momento. Como é que eu consigo focar, que eu não estou mais conseguindo focar nas minhas coisas? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse problema que muita gente está tendo e não tinha, para saber como lidar com isso. Tá bom? Doutora Oliane, aproveitando aí, dê uma palhinha aí, esse problema de falta de atenção, para manter o foco, assim, só uma palhinha aí, só um gostinho. A gente vai conversar sobre a atenção, né? Porque para você ter atenção, Rodrigo, você precisa ter desatenção para outras coisas, né? A questão é que às vezes a gente não sabe ter desatenção, desligar de outras coisas, né? Então a gente vai falar dos distratores internos, distratores externos, que são coisas que roubam o nosso processo atencional. Nós vamos conversar sobre tudo isso de uma forma leve, né? Descontraída, mas que seja também prática e objetiva para poder ajudar as pessoas que estão com essas dificuldades nesse momento. É isso aí. Antes de encerrar, eu quero aqui agradecer a participação de todos, tá? Que participaram aqui da live, né? A Cláudia, o Átila, né? A Stephanie, a doutora Márcia, advogada, a Miriam também, arquiteta, enfim, todos que participaram, assim, agradecer, né? Quem não segue aí no Diálogo Aberto, pedir para seguir aí, diálogo.aberto. Nós estamos com lives diariamente às 19 horas, tá? Amanhã nós teremos aqui uma discussão aqui. Amanhã vai ser uma... Doutora Liane, nós temos tratado aqui diversas temáticas, né? Excelente. Já passou aqui esportistas, né? Como Las Grael, já passaram políticos como o senador Paulo Paim, cantores como Sula Miranda, enfim, ex-ministro da Fazenda, ministro Maílson da Nóbrega.
E amanhã teremos aqui uma discussão política, né? Teremos um político experiente aqui amanhã às 19 horas, que é o ex-senador da República por São Paulo, Eduardo Suplicy, que ele hoje é vereador de São Paulo, vai aqui discutir, conversar conosco aqui um momento político do país. Tá? Então, vai dar o que falar essa live. Vai. Eu já estou prevendo que vai, viu, doutora? Então, mas cuidado com os ânimos aí, cuidado com os ânimos. Doutora, eu vou me inspirar aqui nas suas dicas aqui, para amanhã estar bem leve, viu? Para estar bem leve amanhã. Que bom. Então, convidar todos para amanhã às 19 horas aqui no Diálogo Aberto. Doutora Liane Bastos, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você tão jovem, né? Mas já aí realizando um grande trabalho aí, já sendo reconhecida aí realmente pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, obrigada, assim, viu? Né? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muita luz, muitas bênçãos aí para cuidar porque o psicólogo, ele cuida das pessoas, sim, né? Sim, então, cuida sim. Para cuidar das pessoas. A gente tem grandes exemplos, né, Rodrigo, na nossa vida, né? Meu avô foi um grande exemplo, minha mãe é um grande exemplo para mim. A gente vence através do estudo e do trabalho. E é isso que eu faço na minha vida, né? Eu estudo e trabalho, só sei fazer isso. Amo estudar, vivo para o estudo. Fiquei em São Paulo, né? Estava até janeiro desse ano e agora tenho um consultório lá e aqui, tenho clínica lá e clínica aqui. Fico agora na Ponte Aérea Fortaleza-São Paulo e fico nos aviões estudando e aproveitando todo o tempo livre, né? Que é o que a gente sabe fazer para poder orientar as pessoas, para poder cuidar das pessoas. É a nossa responsabilidade social que nossos anteriores aí nos capacitaram, né? Nos permitiram. Certeza. Não sei se você lembra, mas o seu avô foi um dos grandes amigos do meu pai. Sim, com certeza. Então é isso. Então, assim, eu acredito muito, doutora Liane, eu acredito muito nos valores que a gente traz sim. Das nossas heranças, né? Sim. Assim, acredito muito, assim, o seu avô foi um grande homem, né? Assim, a sua família, né? A sua família realmente, ela tem grandes valores. Então, assim, eu acredito muito nisso, da gente puxar muito esses valores, né? Sim. A gente foi ensinada como as coisas de antigamente, né? Os valores do que realmente importa, né? Na nossa vida. Então, que é isso que nos faz gente, né? Isso que nos faz ser humano, né? E eu acho que isso é o que vem fazer diferença, principalmente nesse momento de isolamento social, né? O que você tem para dar para esse mundo nesse momento, né? O que você tem para contribuir para o mundo nesse momento, né? Como você pode contribuir para ele, né? Então, você está fazendo a sua parte, trazendo pessoas importantes e refletindo sobre o tema, né? Sobre temas diferentes, fazendo as pessoas pensarem de uma forma diferente, abrindo a consciência delas, abrindo o conhecimento delas, né? Entrando nessas casas com esse conteúdo. Você está de parabéns, né? Com esse papel aí social de um jornalismo, né? Bem... não uma coisa que seja burocratizada, uma coisa que a gente tem acesso às pessoas. Então a gente vai seguindo o que a gente foi ensinado, né? O que está no nosso coração. E o que a gente sabe fazer, né? Eu sempre digo, se eu não der certo como neuropsicólogo, psicólogo, eu tô lascado, porque eu sei fazer isso, né? Nem Brownie mais eu sei fazer. Eu sabia quando era mais nova, a gente aprende, mas nem isso mais eu sei fazer. Então, brincadeiras à parte, mas é outra coisa para cada um pensar, né? Eu acredito que esse tempo de isolamento social, muitas pessoas vão mudar de profissão, né? Muitas pessoas vão encontrar vocações, vão aí se debater com suas profissões, que não era bem isso. Então, é um momento de muita adaptação, resiliência, novidade e que vamos confiar em Deus que as coisas a gente sempre sai mais fortalecido. Já que você falou nisso, doutora Liane, é importante você fazer o que você gosta, né? Não é? Eu já vi depoimentos de pessoas de grande sucesso que ela fazia aquilo com tanto gosto que assim o sucesso, o dinheiro foi consequência, assim. Ele não focou no dinheiro, ele focou exatamente
na paixão que ele fazia pelo que ele gostava. Isso é importante, né? Isso aí é o que nos move, né? É a motivação, né? Então, uma motivação intrínseca, né? Como fazer algo que gosta, né? Tem dias que eu tô de saco cheio de atender, não vou mentir para você. Lá em São Paulo, minha agenda é lotada, de 8 às 8 da noite, eu nem tenho horário de almoço. Quer dizer, tem dias, chega uma quinta-feira que eu tô lotada, atendo segunda a sábado lá. Então, quer dizer, é complicado, porque cansa. Gostando muito, amando muito, tem horas que a gente não quer. Imagine se você não gosta, né? Então, a gente também tem limites. E o que nos renova é uma motivação muito, né? Que te colocou naquele caminho, naquela escolha profissional. Se você não tem isso, é muito difícil que você vá ser uma pessoa que está bem consigo mesmo, né? Primeiro de tudo, e depois mesmo de se desenvolver na profissão, né? Então, é importante que cada um nesse momento também reflita, né? Sobre essa profissão que escolheu aí, como que executa, porque é um momento que vem para redirecionar histórias, carreiras, profissões, vidas, famílias. Então, realmente é bem importante, né? É isso aí. Então, boa noite a todos, né? Assim, boa noite. Depois de uma aula aqui da doutora Liane Bastos, então vamos, né, um final de noite aí abençoado para todos, né? E amanhã, encontro marcado aqui no Diálogo Aberto, às 19 horas, com o ex-senador da República, político experiente, hoje vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. Nós vamos aqui conversar sobre política, mas mantendo a serenidade. Né, doutora Liane? Com certeza, com certeza. Qualquer coisa eu entro aí para dar uma mediada. Será uma honra, será uma honra. Muito obrigado. Pode deixar, estaremos amanhã. Parabéns a você também. Boa noite, pessoal. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado, o Ercílio, Cláudia, né, o Átila, a Maria Moura, né, Miriam Bastos, enfim, André Falanga, só tem gente da melhor qualidade. A Stephanie, também sempre presente aqui nas nossas lives. Enfim, até amanhã, Cláudia, obrigado. Até amanhã, às 19 horas. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo prestígio.